vamos ler a leitura bíblica no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 38. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Uma leitura bastante conhecida. Glória a Deus. Porém, o Senhor, Ele certamente tem uma palavra ao meu e ao seu coração. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Todos encontraram? Amém? Amém. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela e a sua capa cheia de coloquitidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela, e não puderam comer. Amém. Podeis nos assentar, adorando, bendizendo e glorificando o nome santo e poderoso de Jesus. Esta mensagem ela é bastante conhecida na igreja, mas nós vamos ser o mais breve possível, trazendo apenas aquilo que o Senhor tem colocado ao nosso coração. Nós lemos alguns versículos da palavra do Senhor, falando acerca do profeta Eliseu e falando acerca de um projeto que o profeta Eliseu ele liderava ali naquele lugar, que se tratava da escola de profeta, ou como era conhecido na época, a escola dos filhos dos profetas. E esse era um projeto de Deus no coração daquele profeta. Por que um projeto de Deus? O cenário aonde eles estavam era o cenário aonde Acabe era rei de Israel. E Acabe, como rei de Israel, havia se distanciado do Senhor, levantado ídolos, levantado postes ídolos, colocado adoração a Baal. Havia sacerdotes que haviam se corrompido a Baal, não sacrificavam mais ao Deus verdadeiro e estavam agora sendo sacerdotes de Baal. Sacerdócio corrompido, reino corrompido, mas Deus havia preparado naquela terra alguns remanescentes fiéis. Esses remanescentes fiéis era este grupo da escola de profeta, era este grupo de aprendizes da palavra de Deus que estavam ali para aprender como profeta. E com isso nós entendemos que ministério ele precisa ser aprendido. Eliseu, como profeta que aprendeu com Elias, recebeu a capa, recebeu a porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Agora Eliseu está ensinando os seus discípulos, ensinando os seus aprendizes. E estes aprendizes eram aqueles remanescentes que Deus separou para aprender do verdadeiro ministério, aprender no meio de um cenário corrompido a adorar o verdadeiro Deus, a pregar a verdadeira palavra, a aprender a exercer o seu ministério ao qual Deus os havia chamado para aprender. Ministério é aprendido. Muitos dizem: mas eu não vou fazer porque eu não tenho capacidade, eu não vou pregar porque eu não sei, eu não vou fazer a obra do Senhor porque eu não sei. Mas o Senhor está nos ensinando nesta noite: ministério se aprende. Ministério a gente senta para ouvir, aprende e se levanta para realizar o lead do mestre. O
sacerdote. Samuel, ele se torna juiz. E Samuel, ele vai ter um lindo ministério na Bíblia, mas ele teve que aprender. Ainda pequeno, ainda jovenzinho, ainda criança, ele aprendia com o seu líder Eli. E também num cenário corrompido, também num cenário onde os filhos de Eli não obedeciam ao Senhor, corrompiam o templo, não eram fiéis como se deveria ser. Com isso nós entendemos que não é a era que nós vivemos, não é o que está acontecendo ao nosso redor que vai contribuir para o nosso ministério, mas é aquilo que a gente aprendeu, é que vai nos capacitar para sermos grandes servos do Senhor, servos de Deus que fazem a obra, que fazem a diferença e deixam os seus nomes marcados na história da obra do Senhor. O Senhor, ele tinha aqueles jovens, aqueles filhos de profetas como os seus remanescentes fiéis na terra. E eles estavam localizados, aquela escola de profetas estava localizada num lugar chamado Gilgal. E o lugar onde nós estamos, ele vai falar da missão ao qual nós temos. O lugar onde você está aprendendo, cooperando, adorando, ele vai falar da missão que você tem nesta terra. Aquilo que você tem aprendido vai falar acerca daquilo que nós precisamos fazer para o Senhor. Aqueles jovens estavam em Gilgal. E aquele lugar, Gilgal, era um lugar especial para Israel. Era um lugar considerado um lugar de adoração, porque ali o povo de Israel havia vivido grandes propósitos do Senhor. Porque foi em Gilgal que foi levantado aquele memorial que Josué levanta logo após atravessarem o Mar Vermelho. Foi em Gilgal que Israel, quando fez a travessia do Egito, foi em Gilgal que eles pararam para circuncidar os seus filhos. E isso estava simbolizando o fim da influência do Egito sobre o povo que estava recebendo a promessa. E foi em Gilgal também que aquele povo celebrou a primeira Páscoa na terra prometida. Então Gilgal, ele vai falar de adoração, ele vai falar de reconciliação com Deus, ele vai ser um lugar que reconecta o povo com Deus. E ali em Gilgal, Deus estava preparando uma geração de sacerdotes fiéis, uma geração que não se dobrava a Baal, uma geração que não se dobrava a Jezabel, uma geração que não se dobrava a Acabe, que queria adorar a deuses e outros deuses que não era o Deus verdadeiro. O lugar onde aqueles profetas falavam acerca da missão deles nesta terra, e o lugar onde nós estamos, o lugar onde nós entramos, fala da nossa missão também, porque Deus também tem separado os remanescentes fiéis nesta terra. O Senhor também tem escolhido os seus aprendizes, os seus discípulos, para os capacitar e também para os enviar por toda a terra, pregando a sua palavra, fazendo discípulos, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina. Mas aonde há propósito de Deus, também haverá adversidades. Aonde há um grande plano do Senhor, uma grande obra como o Senhor ele quer realizar, também haverá momentos difíceis e momentos de aflição. E na vida daqueles moços não foi diferente. Veio sobre aquela terra uma grande fome. E esta fome, ela foi anunciada por Deus. O profeta Eliseu, ele profetizou 7 anos de fome sobre a terra. E eles estavam
vivenciando esta adversidade. E é nos momentos de adversidade que nós precisamos viver pela fé. A adversidade não vem para desesperarmos. A adversidade vem para nós usarmos a nossa fé, exercermos a nossa fé. Então, naquele momento em que a Bíblia cita que há fome na terra, os profetas, os filhos dos profetas, eles vão se assentar à mesa. Isso fala acerca da comunhão que nós não podemos perder em tempos de crise. Isso fala da união que nós não podemos perder nos momentos difíceis da nossa vida. Eles se assentaram à mesa, não havia alimento, não havia comida, havia fome na terra, mas eles se assentaram à mesa. Se assentar à mesa significa confiar no Senhor. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de oração, mesa é lugar de entregarmos a Deus a nossa gratidão. Mesmo que ainda a providência não tenha chegado, a gratidão precisa chegar primeiro. E ali o profeta Eliseu, ele vai determinar que se colocasse uma grande panela no fogo. E depois da panela estar no fogo, ele vai pedir para um dos moços encolher ervas, encolher plantas, encolher algo que fosse comestível para se fazer um ensopado e então se alimentar. Quando o profeta Eliseu manda se colocar uma panela grande no fogo, isso faz alusão ou nos traz uma simbologia, porque panela na Bíblia significa o povo de Deus reunidos todos no mesmo propósito, reunidos todos no mesmo contexto. Aquele povo, eles estavam ali separados, estavam ali reservados para aprender, para receber instrução, para serem orientados em como fazer a obra do Senhor. Significa, ou tem a simbologia de todos no mesmo contexto. Nós vemos que quando Deus fala com Jeremias e pergunta o que vês, Jeremias, ele vai dizer: eu vejo uma panela com a banda para o norte. Ali era uma simbologia de que Deus estava falando com o povo de Israel, que se encontrava em rebeldia, que ele traria do norte a punição para o povo de Israel, que seriam os babilônios. Quando Deus fala com Ezequiel acerca de uma panela sendo limpa, ele está dizendo: eu limpo o meu povo, eu purifico, eu restauro o meu povo novamente para me adorarem. E novamente em Jeremias, quando se fala de panela, fala do juízo de Deus sobre o povo que é escolhido, um povo que é separado, um povo que está no mesmo contexto, mas precisa voltar o seu coração a Deus. Então, a panela, ela tem uma simbologia do povo de Deus, um povo do mesmo propósito, um povo reunido. E ali o Senhor, ele está querendo mostrar que ali havia um povo com o mesmo propósito, mas este povo estava com veneno dentro deles, porque aquele moço, ele traz junto com as ervas uma erva brava, uma parreira brava, coloca dentro da panela e faz o cozido. E quando os profetas provam, eles dão um grito dizendo: há morte na panela, há veneno na panela. Deus está dizendo aqui: olha, o meu povo Israel está com veneno em seu coração, está contaminado, o meu povo está contaminado, o meu povo tem deixado entrar dentro de si coisas que amargam, que envenenam e que tiram a sua vida. Aquele moço colocou aquele veneno ali, não foi de propósito, ele não conhecia as ervas. E muitas das vezes o veneno entra em nós também não é de propósito. Muitas vezes é um pecado involuntário, muitas vezes são situações
Quando não se perdoa, quando não se consegue liberar perdão, é veneno na panela. Quando não se consegue confraternizar com os irmãos, viver em união, viver em unidade, é veneno na panela. Quando não se consegue desejar o bem para alguém, é veneno na panela. E muitas vezes acontece de forma involuntária, porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o bem que ele quer fazer, ele não faz, ou não consegue fazer, mas o mal que ele não quer fazer, aí ele faz. Aí é o veneno entrando na panela, é o veneno entrando em nossos corações. Quantas coisas do cotidiano não nos amargura, quantas coisas do nosso dia a dia não vai nos enfraquecendo espiritualmente, quantas coisas nos vai distanciando da presença do Senhor. Às vezes é algo que ouvimos, algo que falamos. Quantas vezes acontecem situações que a gente percebe o nosso coração se afastando de Deus, ou o nosso ardor espiritual diminuindo. É um veneno entrando dentro da panela. Aqui o Senhor, ele está trazendo nessa tipologia, mostrando: Israel é o meu povo, Israel tem o mesmo propósito, Israel está reunido para aprender da minha palavra, porém precisa tirar o veneno da panela. E há uma solução, há um jeito, porque com Deus é assim, tudo tem jeito, tudo tem solução. Aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Coração duro, o Senhor promete transformar coração de pedra em coração de carne. Aqueles que se distanciaram, o Senhor promete: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Para a morte, o Senhor, ele entra dizendo: levanta-te. Ele dá jeito para tudo, ele tem jeito para tudo. Um veneno na panela, o Senhor também tem a solução. Então ali o profeta, ele vai pedir para que seja trazido a farinha. Ele coloca a farinha naquele caldo, ele coloca a farinha naquela panela, ele mexe e entrega para os profetas comerem. Automaticamente o veneno, ele foi neutralizado. Eles comeram, eles saciaram a sua fome, porque já não havia mais veneno na panela. E sabe de uma coisa interessante? É que enquanto eles comeram o veneno, no período em que foi percebido aquele veneno e o profeta manda trazer a solução, durante todo este processo havia fogo na panela, porque o profeta havia dito: coloca fogo na panela grande. O fogo, ele estava ali ardendo continuamente sobre aquela panela. E isso também é uma simbologia. É a simbologia do Espírito Santo, dizendo que ainda que o meu povo se contamine, eu tenho o meu sangue para purificar de todo pecado. É uma simbologia dizendo que ainda que o veneno entre na panela, o fogo do Senhor, ele é poderoso para neutralizar o poder de todo o veneno, de todo o erro, de todo o engano, e restaurar aquele que precisa ser restaurado. A farinha colocada na panela, ela também vai simbolizar o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo, ele é introduzido nas nossas vidas, ele é colocado na nossa vida, ele neutraliza o mal, ele tira o mal, ele enfraquece o mal, ele corta o poder do mal, e o mal não resiste aonde há a presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Ali houve restauração daquele alimento, para que o povo pudesse comer, para que os profetas pudessem se alimentar. Não havia mais veneno, e eles comeram e se alimentaram. E conosco também é da mesma maneira. Se há algo em nossos corações que está envenenando, que está contaminando, que está
tirando a comunhão com o Senhor. Há fogo do Espírito neste lugar, há farinha do Espírito neste lugar, para ser misturada na minha e na tua vida, e para que nós também possamos ser restaurados. Tem jeito para mim e para você, tem jeito para nós, porque enquanto estivermos na presença do Espírito Santo, ainda que o veneno entre, ele vai ser retirado, ainda que o veneno entre, ele vai ser neutralizado, porque o poder de Deus é maior, a glória do Senhor sobre as nossas vidas é maior, e o Senhor, ele tem interesse de um povo reunido na sua presença, porque ele tinha um grande propósito com aqueles filhos de profeta. Ele queria que eles fossem a diferença na terra, e o Senhor também, ele tem um grande propósito na minha e na tua vida. Ele restaura, ele limpa, ele purifica, ele remove todo o mal, para que nós possamos também realizar a grande obra que ele tem nas nossas vidas, que possamos continuar sendo usados pelo Espírito do Senhor, que possamos continuar aprendendo a respeito do nosso ministério, que possamos cumprir o ID do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor, ele não desiste de mim e de você, ele permanece fiel. O Senhor é fiel, ainda nos nossos erros, ainda nos nossos enganos, ele é fiel na minha e na tua vida, e que o Senhor venha continuar falando melhor a cada coração. As palmas louvam ao Senhor.